Fala, paramétricos, tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje da nossa série E Se Fosse no Grasshopper, eu vou fazer aqui um projeto que eu olhei, foi um inscrito nosso que mandou, o Leandro. Muito obrigado, Leandro, pela sugestão, mas não é exatamente isso que ele mandou, tá? Eu falei que ele mandou, não vou fazer, não, calma aí. Ele mandou um projeto e eu olhei a referência e falei, pô, mas é muito parecido com outro projeto que eu conheço, né? E aí agora eu vou fazer esse outro projeto, mas é bem parecido, vocês vão poder usar para os dois, tá? Bom, então antes da gente começar o vídeo, pô, para quem não se inscreveu ainda, chegou novo aqui no canal, já tá gostando do conteúdo, Grasshopper, editora paramétrica, aquela coisa toda, pô, te inscreve aí, é muito importante se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nada do que a gente tá botando aqui, que tem muita coisa boa aqui no nosso canal, né? E também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente tá botando, então assim, ó, lançou o vídeo, já sai uma notificação, já vem assistir, já aprende mais coisa, né? E também, muito importante pra gente, galera, isso aí é pra quem é novo, pra quem é velho, pra quem tá aqui desde o começo, pra quem já tá aqui agora, deixa um like no vídeo, é bem importante pra gente, porque a gente sabe se vocês estão gostando dos conteúdos ou não, tá? E também muitíssimo importante, último recadinho, já vamos começar a aula, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica, porque além dos vídeos, a gente põe conteúdo extra lá no nosso Instagram. Esses tempos aí a gente estava falando sobre tecnologia na arquitetura e tudo mais, então lá é a nossa plataforma, diferente do YouTube que é só vídeo, lá é mais pra gente conversar, trocar ideia, avisos e novidades, tá? Então é isso, chega de papo e vamos começar o vídeo. Bom, galera, então, o vídeo de hoje, tá, como eu falei, o Leandro Galvão, pô, um abração, Fernando, por ter sugerido, muito massa. Ele mandou uma referência, tá, que eu olhei, assim, numa fachada, mas não tinha muita informação, muita coisa, assim, apesar de ser linda, muito fantástico, eu acho que é bem válido, assim, mas não tinha muita informação e tal. Aí eu lembrei desse projeto que tá aqui, né, que é esse projeto aqui do Calatrava, que é um baita de um projeto, e vocês vão ver, eu vou botar a imagem aqui antes, a gente vai botar a imagem aqui antes do que o Leandro mandou, e do que a gente tem aqui no Calatrava é muito parecido, né, as referências, então dá pra gente aproveitar uma coisa da outra para aplicar, totalmente tranquilo, a gente pegar uma coisa que é bem parecida aqui e aplicar numa coisa nova, numa outra definição, talvez numa outra geometria, tranquilo, não tem nenhum problema. Então eu vou pegar esse aqui porque eu acho que a galera conhece mais, a gente tem mais informações, eu até peguei umas imagens da construção dele, né, o que é bem interessante a gente ver como é que isso aqui foi construído. Então a gente vai fazer sobre ele, tá? Leandro, obrigado por ter sugerido aquela fachada, né, mas eu acho que isso aqui vai ser melhor, vai adicionar muito mais, tá? Mas de novo, se tu quiser fazer aquilo lá, cara, é só tu pegar o que tem aqui e botar lá naquela fachada, tá? Tranquilo. Então olha só, esse projeto aqui tá Reggio Emilia Stazione Mediopadana. Acho que é isso, né? Apesar de eu ter minha família da Itália, eu não sei falar italiano, né? Reggio Emilia, aquela coisa toda. Esse aqui é um baita de um projeto. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito do Calatrava. O William, que é meu sócio, ele gosta muito dele e tudo mais. Eu não sou tão fã, mas esse projeto eu gostei. Esse projeto eu achei bem legal. Bem legal, bem assim, ó, eu ia falar sutil, mas aí tu olha essa foto aqui, né? Mas eu achei ele bem legal, bem interessante, tá? Muito massa essas formas aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, no Design Boom, que a gente tem mais fotos aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó, da construção e tal. Tu vê aqui os perfis, aquelas coisas todas, ó. Pô, eu acho bem legal, muito massa aqui, ó, a construção e tal. O que dá pra ver é que foi, né? São três, por exemplo, cada um daqueles pórticos, vamos botar como se fosse um pórtico, né? Isso aqui, né? Isso aqui vai até o outro lado. Vamos dizer que ele tem 3 partes, né? Então você vai ter 3 tipos de perfis, né? 3 pedaços, né? Daquele pórtico e depois tu vai juntando. Ó, tu vê que ele tem aqui esse apoio. E até tu vê ó, que esses apoios são bem retinhos e tal, mas depois que ele tá ali, ele pega aquela forma, né? Que ele é só pra ter um apoio para construir e tudo mais, depois eles escondem aquilo dali, ou tiram, eu acho que eles tiram ó, depois, né, depois que tá tudo estruturado, tu vê aqui, tá aqui o homem, bem legal, bem massa, esse projeto é bem, ó, isso aqui já é um render, né, aquela coisa toda, bem legal, acho que não sofreu tantas mudanças, né, talvez um pouco, enfim, não sei, não sofreu tantas mudanças assim dessa concepção até o projeto final. O que isso é bem legal, né? Conseguir manter tudo isso. Ó, tem aqui uns cortes. Ó, tem até aqui, ó, como é que eles fazem. Pô, bem show de bola. Vem o perfilzão, depois eles vêm e conectam do lado. Massa. Bom, eu vou deixar esses links aqui embaixo, tá? Pra vocês darem uma olhada.
porque é bem interessante ver tudo mais. Isso aqui é muito interessante, gente, porque a galera pergunta como é que constrói, como é que faz tudo isso, e aqui a gente já tem um pouco de como é que pode ser feito, né? Eles podem ter extraído todos esses perfis, né, e depois ter mandado, ó, esse perfil aqui, por exemplo, esse aqui digamos que é a viga 1, viga V0101, que aí é a primeira viga, pode ser aquela grandona. Aí depois vai ter a V0102, V102, não, desculpa, V0103, aí é a do meio e as das pontas. Aí eles vão lá, eles têm lá todo o desenho, como é que faz aquela coisa, e geralmente mandam numa máquina. A máquina ela corta e ela não tá nem aí se uma muda um tamanho, muda do outro, né? Ela corta, não tem nenhum problema, tá? Enfim, vamos lá, chat papo, vamos começar aqui. Bom, galera, vamos lá. Olha só, hoje vai ser uma coisa bem interessante, tá? Porque hoje o tutorial, digamos assim, vai ser fácil, mas eu vou colocar uma coisinha que vai nos ajudar muito, tá? Vai ser um pouquinho até complicado pra galera entender, mas eu tenho certeza que vocês... Eu vou tentar ser o mais claro possível, óbvio, mas vocês vão ver que vai ajudar muito, tá? Muito mesmo. Então, beleza, vamos começar. Olha só, primeira coisa, eu vou fazer, né, toda aquela estrutura, ela vai ser a partir de uma linha, tá? A gente fez isso com o tutorial do High Threshold, tá? Ele vai ser bem parecido de uma maneira, depois vocês vão ver que o resultado final ele é bem parecido, tá? Mas eu vou adicionar umas outras coisas que vai ser bem mais fácil, tá? Vamos lá, vamos assistir que vocês vão ver. Mas eu vou começar com uma linha, tá? Vai ser uma linha base, então olha só, eu vou vir aqui e vou puxar uma linha, eu vou botar 100 metros, tá? 100 metros, beleza, eu botei aqui no Rhino, 100 metros, ó, a linha. Eu vou vir aqui no meu Grasshopper e vou referenciar com uma curve, tá? Botão direito, set one curve, vou trazer aqui pro meu Grasshopper. Beleza, e vou dar um hide no Rhino, né? Vocês já sabem disso. Fechou. Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset, tá? Porque aqui a gente tem o eixo e eu quero fazer aquilo, por exemplo, eu vou ter o eixo, né? Onde vai passar, digamos, nessa linha que vai passar os trem, aquelas coisas todas, eu vou querer fazer a parte da direita e da esquerda. Então aqueles limites, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô pensando, tá? Deixa eu botar aqui na construção. Ó, digamos que aqui no meio tá esse eixo, eu vou querer fazer esse lado aqui e esse outro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um offset, simples. Só que eu vou usar o offset curve do Pufferfish, tá? Que é um plugin. Se vocês não têm, a gente tem um vídeo aqui ensinando como é que instala plugin. E o Pufferfish ele é muito bom, ele tem muitos componentes que já são uma mão na roda, tá? E eu recomendo todo mundo que baixe, beleza? Se vocês não têm, para um vídeo, assistam o nosso vídeo sobre instalação de plugin, baixem ele, instalem e depois voltem aqui, beleza? Então olha só, offset curve, tá? O que ele pede? Ele pede uma curva, eu vou botar aqui. Depois ele pede a distância, tá? Distância eu vou usar, sei lá, 50 metros, tá? Isso de um lado até o outro, então tudo aquilo ali tem 50 metros. Eu vou botar de 50, botar de 25 até 100, tá? Aí a gente põe aqui 50, beleza? Depois a gente consegue mexer e tudo mais. Botei aqui na minha distância, tá? Só que ele foi para um lado só. Porém aqui, ó, a gente já tem algumas coisas, ó. Por exemplo, a gente tem uma opçãozinha aqui, ó, no B, que é both sides. Tu quer para os dois lados? E daí tu põe aqui, ó, um toggle, tu vem aqui em cima, ó, input, e tem aqui, ó, boolean toggle, tá, que nem eu peguei aqui. E aí tu põe aqui, ó, pô, tu quer que seja pros dois lados? Aí se tu conectar aqui e botar true, ele vai pros dois lados, tá? É basicamente como eu te fez uma pergunta, tu quer? Quero, então true, verdadeiro, beleza? Depois ele tem aqui, ó, kinks, tá? Eu acho que a gente não vai usar isso, a gente vai usar... Esse aqui, o cap type, desculpa. O kinks é uma outra coisa, não vem ao caso, mas o cap type é importante porque, ó, ele tá fechando a linha lá em cima e eu não quero isso. Eu vou vir aqui, ó, e pegar um painel /0 e vou botar aqui no T. Ó, ele não fechou. Só que olha só, ele tá dando offset de 50 para os dois lados, então a gente tem 100 ali no meio. Eu quero que seja menos, eu quero que seja 25 para um lado, 25 para o outro, aí eu fecho 50. Como é que a gente faz isso? É bem tranquilo. É só a gente vir aqui, ó, nesse valor da distância e a gente vai fazer uma divisão. Vamos fazer o division, ó, e dividir por 2, né? Porque aí, por exemplo, quanto que eu quero de um lado até o outro? Eu quero 50. A gente não tem que pensar, tá, 50, então eu tenho que dividir por 2 e botar ali. Não, o computador faz pra ti. Vem aqui no division, ó, 50 dividido por 2 vai ser 25. Se a gente botar aqui, ó, pum, ó, de cada lado. Não tem que ficar pensando, 25, eu quero 50, vai ter que ser 20. Não, azar, o computador faz pra ti, beleza? Então tá, estamos com ele aqui. Primeiro passo feito, tranquilo, até o momento tudo ok, não tem nada aqui de tão complicado, né? Vamos lá, não que agora vai começar, tá? Mas daqui a pouco a gente vai chegar já num pouquinho mais, como eu falei, não complicado, mas a gente vai ter que pensar um pouco.
Olha só, se a gente der uma olhadinha aqui no offset, ele vai me dar 2 linhas, tá? Se a gente vier dar uma olhadinha aqui, ó, a gente tem 2 linhas. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma primeira parte, tá? Tudo com uma linha. Depois a gente só vai fazer uma pequena coisinha do outro lado, porque isso aqui é de uma maneira até simétrica, tá? Ele não é... Tá, de uma maneira simétrica. O que eu quero dizer? As duas coisas funcionam para os dois lados, só que aqui a gente tem um pouquinho de uma inversão, tá? Por exemplo, aqui vocês veem que aqui em cima ele tá levantado, e nesse ponto ele tá abaixado aqui. Ele tá mais baixo, né? E tu vê que eles vêm assim, depois eles mudam, mudam. Então, tipo, toda hora que um tá em pé, um tá no ponto mais alto, o outro tá no ponto mais baixo, tá? Digamos que é simétrico, tá? As coisas acontecem dos dois lados iguais, mas, né, eles são invertidos. Eu falo umas coisas às vezes que é impressionante. Mas olha só, o que eu vou fazer? Eu quero fazer tudo por uma linha só. Depois a gente só pega lá no final, vocês vão ver, dos pontos. E a gente só vai mover no sentido contrário. Confia em mim. Vamos lá, vamos fazer tudo por uma linha só. Tá, eu quero selecionar uma linha só. Eu vou usar o List Item. Eu vou botar aqui, ó. Se eu botar no List Item nada, ele já me seleciona uma linha só, tá? Porque o valor padrão é o 0. Então, beleza. Vou botar aqui o padrão. Esse que tá aqui. E se a gente clicar aqui, ó, no mais... ele vai dar outro. Então, aqui a gente está saindo uma linha e aqui saindo uma outra linha. Beleza? Então, olha só. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dividir ela em vários pontos. Eu vou usar nesse o Divide Length, tá? Esse aqui a gente consegue dividir com uma distância. O Divide Curve, aquele de sempre, ele divide só por segmentos. Não tem nenhum tipo de número ali. Ah, não quero que seja 5 metros, não. É só segmentos. Esse aqui a gente consegue botar um valor. Então, olha só. Eu vou pegar essa minha primeira linha aqui. E eu vou botar um valor, eu quero que divida entre 0 e 10, tá? Até botar o seguinte, eu vou entrar, vou corrigir, eu vou botar uma casa depois da vírgula, tá? Eu vou botar aqui. 0 não faz nada, obviamente, agora eu vou, olha só, quando eu aumento aqui, ó, ele divide. Ele divide da mesma maneira que todos os divide, só que olha só, aqui no final, se ele não tem a distância, ele não divide, ó, né? Então aqui, ele sempre vai me dar um tamanho. Tá? Isso aqui é bom, quando a gente está mexendo com valores, a gente precisa de números, a gente usa esses aqui, tá? Então tá, fechou. Então com ele aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu quero mover esses meus pontos, tá? Numa função senoide. Eu vou usar o Graph Mapper. A gente quer que esses pontos eles se movam assim, ó, tá? Então eu vou usar o Graph Mapper. Isso aqui é o procedimento padrão de usar o Graph Mapper. O que eu vou fazer? Tá? Olha só. Quero mover. O final de tudo é mover, né? Queremos mover. Então tá. Só que eu quero mover eles, né, nessa relação que seja senoide. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu quero usar o Graph Mapper. Porque aqui a gente consegue vir aqui, ó, Graph Type e botar Sign. E a gente consegue mexer aqui, ó. E vocês sabem que isso aqui é muito melhor, muito mais fácil. E visualmente é legal tu conseguir mexer com o gráfico e a geometria mudar. E é muito mais vantajoso porque a gente está fazendo. Só que a gente precisa de algumas coisas, né? Primeira delas, a gente precisa de um range, tá? O range a gente vai gerar um número, a gente vai dar... a gente botou essa semana no Instagram da oficina a diferença entre o series e o range. O range a gente vai dar um intervalo de 0 até 1 e a gente vai querer tantos números divididos ali no meio, tá? Por exemplo, de 0 até 1 eu vou querer, sei lá, 2 valores. Eu vou ter ali 0.5 e 1, tá? Então, se eu vou querer de 0 até 100, eu vou querer o mesmo número de valores que eu vou ter nos meus pontos aqui, ó. Então, eu tenho que ter esse mesmo número de pontos, porque não adianta eu ter, por exemplo, 100 valores aqui e eu tenho só, sei lá, 50 números. Vai faltar valor, né? Como é que a gente consegue fazer isso automaticamente? Vamos usar o List Length, tá? Ele pega uma lista e diz, ó, aqui nessa lista tu tem 50 valores, 50 geometrias, 50 pontos, seja como for, tá? Eu venho aqui nos pontos, ó. Botar aqui no List Length, ele vai me dizer, ó, aqui tem 19 pontos, né? No caso, só um número, 19. E aí agora eu quero que no range ele pegue de 0 até 1 e me dê 19 valores ali no meio. A gente vem e liga aqui, ó, no N, tá? Steps, beleza? Só que o seguinte, o range ele tem um esquema, ele sempre dá um valor a mais. Então se a gente vai ter 19, ele vai dar 20. Pra gente corrigir isso, porque isso aí vai dar um problema, a gente vem aqui, ó, botão direito no N, expressão, e a gente vai botar, aqui, expressão, x menos 1, tá? Porque aí todo valor que entra, a gente vai diminuir 1. Se eu tenho 19, ele me dá 20, então eu tenho que ter 18 para ele me dar 19, né? Então é sempre assim.
Agora vai me dar, ó, 19 valores, ó, 19 valores definidos, tá? Agora eu vou pegar esses valores e eu quero que eles passem no meu gráfico, tá? Então olha só como é que funciona. Eu quero saber nessa função que eu criei aqui nesse gráfico, qual que é o valor para ponto 05, ponto 11, ponto 16, tá? A gente tem uma aula só sobre gráfico, é importante que vocês vejam isso, tá? Passei no meu gráfico, agora eu quero remapear esses valores, porque o que eu tenho aqui fora é muito pouco. Ó, isso aqui para movimentar é muito pouco, eu vou movimentar 0,5 metros, isso aqui é muito pouco, eu quero aumentar esses valores. A gente vai usar o famoso Remap Numbers, a gente vai remapear esses valores mantendo a proporção, tá? Então olha só, o V, que valor eu quero remapear? Os valores que estão aqui, né? Vou trazer para cá. Ele pede depois o Source Domain. Source Domain é basicamente dizer qual que é o intervalo desses números, ele vai de tanto até quanto. A gente consegue descobrir isso usando bounds. Bounds, esse aqui, ó. O bounds, tu põe uma série de valores e ele vai te dizer, ó, o intervalo vai de 0,21 até 0,85, tá? Então agora a gente vem aqui e põe isso aqui, ó, que ele já me deu o domínio. E agora a gente põe aqui no teu target, tu quer pegar esses valores e remapear para qual outros valores? Então tá, agora que vem a coisa, ó. Eu vou construir Construct Domain, eu vou construir um intervalo de números, aqui, ó. Sempre quando tu pega ele, o valor é de 0 até 1, sempre, sempre, sempre. A gente põe aqui, mas agora eu quero mudar. Eu quero que vá de 0 não, 0 vai dar ruim. Eu vou usar de 1 até 25. Ok, de 1 até 25. Ctrl C, Ctrl V. E agora olha só, o valor A é 1 e qual que é o último valor? Ele vai de tanto até quanto? Então, vou botar aqui, ó, vai de 1, ele começa em 1 e vai até 17. Pode ser, 17. 17 não, vou botar 19, tá? 19, tá bom. Então agora olha só, ele criou um domínio, ó, de 1 até 19 e agora ele pegou todos aqueles números e remapeou nessa proporção de 1 até 19, tá? E isso é importante. Agora, vamos mover, a gente tem aqui esses valores. Esses valores a gente pode usar junto com um vetor, né? O amplitude a gente consegue unir uma direção e uma quantidade, tá? A gente vai ter, por exemplo, aqui, a gente vai ter, por exemplo, em x, então essa é a direção, mas qual que é o tamanho do vetor, né? O amplitude a gente consegue dizer isso, qual que é a direção e qual que é o tamanho, tá? Então eu vou usar o amplitude, porque não dá pra gente botar esses valores aqui, né, gente? Só aqui, ó, no move. Ele já dá problema, não precisa nem ter uma geometria, porque isso aqui é só número. É 0,25, por exemplo, eu tenho um número aqui, sei lá. É 11 o quê? 11. Tá, mas é 11. Qual que é a direção? É em x, é em y, é em z? Qual que é o vetor, né? Não dá pra gente fazer isso, a gente tem que juntar com o vetor. Então, olha só, o amplitude ele pede um vetor e o amplitude, o tamanho, né? Então, esse vem aqui. Deixa eu tirar esse aqui do move. A gente ainda precisa de um vetor, tá? O que a gente quer fazer? Olha só. Eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar, vai facilitar um pouco, tá? A gente tem a nossa... Eu tô só pensando nessa linha que a gente tá fazendo tudo aqui, tá? A gente tem uma linha, a gente tem aqui os nossos pontos, eu vou fazer poucos pontos aqui, ó. Tá, isso aqui é para ser ponto, tá? Isso aqui é ponto, ponto, ponto. Olha só, a gente não quer que ele se mova no chão, nem para cima. Então, ó, isso aqui a gente tem aqui, nesse nosso caso, x. Aqui em cima a gente tem y, né? A gente não quer que seja para cá. Y não, me desculpa, isso aqui é z, tá? Então, x aqui, a gente não quer que seja para o lado, nem para cima, mas a gente quer que seja o meio termo entre x e z. É o seguinte, se se perder eu tenho certeza. Vamos de novo. Ó, eu vou desenhar aqui uma linha, tá? Aqui eu tô olhando aqui, ó, na perspectiva. E eu vou ter 3 pontos, tá? Um no começo, um no meio, um no fim. E aí, olha só, nesse ponto a gente pode mover ou para a direita, aqui, que no caso é x, ou para cima, que no caso é em z, tá? Só que se a gente for dar uma olhadinha aqui, ele não é, ó, nem para cima, nem totalmente para cima, nem totalmente para o lado. Ele é nessa diagonal, digamos assim, né? Ele não é tanto assim para um lado ou para o outro. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode pegar a média entre este vetor aqui, o x, e o vetor em z, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? É a média, ó, entre esse vetor e esse vetor. Tá? É isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos prestar atenção, olha só. Quando a gente dividiu aqui essas nossas curvas, tá? A gente tem esse valor t. E esse valor t é onde que nessa linha está posicionado esse ponto. Então, olha só, o primeiro ponto, se a gente der uma olhadinha aqui, ó,
O primeiro ponto está na posição 0 dessa linha. O que faz sentido, ele está no começo, né? O segundo vai estar a 5.4, né? Esse T, que é a minha distância. Então ele vai sempre adicionando, adicionando, adicionando. Beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que eu tenha essa minha linha e eu quero botar vários planos aqui. Porque se vocês pensarem nisso, isso que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é um plano. Isso aqui é um outro plano. Então eu quero meio que implantar um plano em cada um desses pontos, tá? Um plano que seja perpendicular. E tem um componente que faz exatamente isso. E ele é muito útil, eu acho que é um dos componentes que eu mais uso no Grasshopper, sem brincadeira, tá? Esse e um outro próximo que vocês vão ver. Ele se chama Perp Frame. Ó, perpendicular frame. Ele faz um frame perpendicular, um plano perpendicular, tá? A uma linha. Então olha só, eu vou pegar essa minha linha aqui. E esse T é o mesmo T que está aqui, porque esse T é a posição de onde é que vai estar aquele frame, tá? Esse plano. E é exatamente onde eu quero nesses meus pontos aqui. Então eu vou pegar esse T e botar aqui, ó. E olha só, ele me criou vários planos que estão nessa minha linha. Deixa eu vir aqui em Display, ó. Plane Size. Eu vou botar 5, eu quero diminuir um pouquinho, tá? Ó, agora eles estão aqui, ó. E se vocês derem uma olhadinha, ó, isso aqui e isso aqui são os eixos, tá? Isso aqui, eu acho que pelo que está mostrando aqui, isso aqui é em X e isso aqui é Y, tá? E o Z ele está na direção que a linha está seguindo, tá? Então, olha só, a gente já tem o plano, vamos agora extrair esses eixos, tá? Esses vetores, desculpa, esses eixos que vão se transformar em vetores. A gente pode pegar uma linha, a gente pode pegar um B-Rep, desconstruir ele para a gente ter arestas, vértices e as faces, né? A gente consegue desconstruir um plano também para a gente ter o X, o Y, Z e a origem? Sim, a gente tem. E o componente, ele se chama deconstruct, desconstruir um plane, ó, plano, tá? Se a gente botar um plano, ó, frame, plane é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, ó. Esse aqui ele está dizendo que é um plano e olha como é que é o símbolo ali. Esse aqui é um frame e olha como é que é o símbolo. É a mesma coisa, tá? Só muda o nome ali para a intenção que a gente fez isso. Eu vou pegar esse frame e botar aqui, ó. A princípio não mudou nada, mas a gente vai conseguir extrair essas informações, porque olha só, agora a gente tem o ponto de origem, que é o mesmo ponto nesse caso aqui, tá? É o mesmo ponto, mas agora a gente tem o ponto de origem e a gente tem isso aqui, ó, X, Y e Z. E isso aqui são vetores, tá? Aqui no Grasshopper, se a gente vir aqui na aba Display e Vector, a gente tem aqui, ó, Vector Display. Tá? A gente consegue visualizar um vetor aqui no Grasshopper usando esse componente. E ele pede um ponto âncora, que tem que ter um ponto, é basicamente um ponto de origem, tá? E a direção. Se a gente pegar o O aqui, que é a origem, botar no A, e botar qualquer tipo de vetor, por exemplo, nesse caso eu vou botar o X, ó, ele mostra aqui onde que está esse vetor. Nesse caso eu errei, tá, gente? Ó, desculpa. O vermelho aqui é o X, tá? Eu tinha falado o contrário. Então, olha só. Esse aqui é o X, ó. Tá ali a setinha. Vai fazer o seguinte, ó, vou apagar isso aqui. Ó, X, se eu botar aqui o vetor Y, é o outro lado. E o Z, como eu falei, está indo em direção à curva. Beleza? E como eu falei, eu quero pegar a média entre o X e o Y, tá? Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso, tá? Mas é aqui, ó. X e Y, ó. A gente quer pegar esse meio termo aqui, tá? Esse meio termo que vai sair aqui entre esses dois. E como é que a gente consegue fazer isso? É muito simples. Tem um componente que ele pega médias. Médias. Eu tenho 50 valores e eu quero a média entre eles, ele vai me dar esse valor. Se eu tenho vetores, ele pode me dar essa média também. E isso é uma coisa bem legal do Grasshopper. Ele se chama average, que é a média. Tá? E olha só, ele pede o quê? Ele pede aqui a lista desses dados, entendeu? Se a gente pegar o vetor x e o vetor y e botar aqui, opa, ó, com Shift, ele vai me dar esse vetor que é a média, que é o meio termo. Se a gente vier depois, de novo aqui, ó, e ver qual que é o display, eu vou botar aqui no O, que é a origem no A, e aqui, ó, ele me deu o meio termo desses vetores. Legal, né? Isso é bem legal mesmo. O Grasshopper conseguiu fazer isso automaticamente, é bem legal. Dá pra gente fazer de outras maneiras, dá mais, por exemplo, usar questões mais geométricas, assim, de cálculos, dá pra gente fazer. Mas isso aqui, ó, a gente já ganha muito tempo mesmo. Legal, né? Eu gosto muito. Como eu falei, esse aqui desconstruir o plano e o Perp Frame são
uns que eu uso muito, e o average ele conseguiu fazer isso, é muito legal. E tem um outro, a gente consegue desconstruir, mas a gente consegue construir também. Pode vir aqui, ó, construct plane, ó, constrói o plano. A gente diz a origem, qual que é o x, qual que é o y, e tu consegue construir um outro plano. Nesse caso ficou o mesmo, mas se eu botar aqui o z, ó, construir um outro plano, tá? E isso aqui é um plano de novo. Enfim, tá? Essas operações com planos são bem interessantes, tá? Eu acho que vocês precisam dominar isso, porque é uma coisa bem interessante e não é tão difícil, tá? É só a gente pensar os eixos como os vetores, né? E ponto de origem e tudo mais. Isso é bem legal. É uma coisa que eu uso muito e para a gente conseguir definições geométricas ou implantar algum tipo de geometria em um plano até meio que personalizado, assim, é bem interessante a gente conseguir construir e desconstruir planos, tá? Pensando agora, é bem como aquela aula que eu falei. Construir, desconstruir, reconstruir, né? Olha só. Ó, se vocês acham que eu tô falando besteira, ó. Não, ó, isso aí é aqui, ó, acontecendo. Beleza, conseguimos esse vetor aqui, tá? Que é o que a gente está visualizando aqui. Vamos juntar agora na amplitude, ó. Opa, não, a gente quer no V, tá? Que é o vetor. Ó, ele ficou aqui esse cinzinha mais escuro, porque o amplitude ele não tem preview, tá? Eu vou botar agora aqui, ó, no T. O que eu quero mover agora? Eu quero mover meus pontos, ó, que estão aqui. Vou mover aqui, ó. E, olha só, conseguimos mover. Beleza? Ó, movendo exatamente ali naquele meio termo. Só vou fazer agora o seguinte, ó, vou diminuir um pouquinho aqui. Na real eu vou aumentar aqui, ó. Aumentar isso aqui e aqui também. Ó, temos agora então essa nossa linha, tá? E a gente consegue ver aqui essa coisa do gráfico, ó. A gente consegue mudar com o gráfico. Massa, né? Show de bola. Porque a gente está pegando esses valores que estão aqui e a gente está unindo com aqueles vetores, né? Então, além da gente ter essa relação que é senoide, em valor a gente está usando com o vetor. O vetor é o mesmo. O que a gente está fazendo aqui com amplitude é botando a distância, o tamanho desse vetor, tá? Então é isso que a gente está unindo com o Graph Mapper. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos só fazer o seguinte, fazer isso pro outro lado, tá? Pro outro lado. Já fizemos isso por um lado aqui. Beleza, vamos deixar isso aqui. Eu quero fazer pro outro lado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar uns componentes, tá? Eu vou copiar uns componentes. Eu quero copiar os meus pontos, tá? E eu quero aplicar nessa minha outra linha. Eu não posso mudar esse número aqui, ó. Esse slider vai servir para os dois. Tá bom? Então tá, já dividi para cá. E agora é o seguinte, eu não vou fazer isso aqui de novo. Eu não vou. Eu vou só copiar o meu Pep Frame, o meu Deconstruct Plane e o meu Average. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou substituir isso aqui, ó. Cadê a minha curva? A minha curva é essa daqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Deixar bem para vocês verem, porque senão começa a ter muito fio. Ó, isso aqui é para a curva que a gente fez. Vou fazer agora para essa nossa outra curva, tá? Que é aqui, ó. É a mais 1. Eu vou pegar agora isso aqui e botar no meu Pep Frame. E o T, ó, tem que vir para cá também, ó. O T tem que vir aqui, porque a gente está fazendo sobre outra curva, tá? Vou botar isso aqui para cá. Agora, olha só. Os frames estão aqui do outro lado, porque a gente está fazendo uma operação para uma outra curva. A gente desconstruiu eles e agora a gente tem esse vetor aqui. Deixa eu pegar aqui o Vector Display de novo. Só que agora que vem o esquema, gente, tá? Ó, ele está indo para o mesmo lado. Para o mesmo lado, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo o seguinte, ó. A gente ainda está desconstruindo o mesmo plano. O plano está no mesmo sentido, ó. Ainda está para lá, ó, igual ao outro. Por quê? Porque, olha só, o nosso vetor, eles estão aqui, ó. Ó, esse aqui é o X, ele está indo para cima e o meu Y está indo para aquele lado. E para ir para o outro? Bom, o que eu falo para vocês, se tudo que vai faz uma coisa por um sentido é positivo, o negativo vai para o outro sentido. Tá? É assim que eu penso, até hoje. Se é positivo vai para um lado, o negativo vai para o outro. E 99% das vezes funciona. Então, olha só, o que eu quero ali é o meu Y. E se eu pegar e transformar esse vetor em negativo? Foi para o outro lado. E se agora eu pegar esse vetor em negativo e juntar com o meu X e com o meu Y? Foi para o outro. Tá? Então é bem simples, a gente só mudou a direção do nosso vetor aqui. Ó. Tá indo para o outro lado agora. Então, se a gente pegar agora esse move e esse meu amplitude, Ctrl C, Ctrl V, trazer para cá, com os mesmos números, isso aqui não precisa mudar,
mas eu vou mudar então agora o que eu quero mover, que são os meus pontos. Ó, eles foram pro mesmo lado, porque eu estou usando o mesmo vetor lá de cima. Mas se eu usar esse vetor daqui agora, foi pro outro lado. Olha só. Parece mágica, né, gente? Mas não é mágica, não. A gente só tá pensando em como essa coisa funciona. Eu já vou vir aqui no começo e diminuir, ó, porque ficou muito espaçado. Ó, 25, beleza? Feito. Conseguimos botar esses pontos, agora vamos fazer esse pórtico, né? Que é ligar basicamente esse ponto com esse ponto, esse daqui e esse daqui. A gente vai fazer uma linha, né? Vamos usar o polyline. Polyline. Só que olha só, se a gente vier aqui e ligar esses pontos aqui de baixo, que estão aqui, ó, no divide length, aqui, e agora ligar esse que tá, esse que tá aqui, tá? Ó, já tá dando errado, eu não quero nessa direção, eu quero que seja na direção oposta, tá? Vamos fazer um pequeno trabalhozinho aqui de data match. Eu vou usar o merge, tá? O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó, isso aqui ele tá tudo numa lista só, listão, tá? Um listão aqui. Não tem nenhum branch, nem nada do tipo, é só um branch. Eu quero que cada um desses meus pontos esteja num branch, tá? Então aqui, ó, o ponto 0 vai estar no branch 0, ponto 1 no branch 1, e assim como for, tá? Eu quero que cada um esteja. Eu vou vir aqui, ó, e graft. Ó, agora sim, ó, branch, esse aqui é o 0, 1, cada um tá num galho, tá? Eu vou fazer isso agora para todos os outros, porque olha só, se eu pegar esse que tá aqui e juntar nessa minha outra curva que está aqui, eles vão se unir no mesmo branch, tá? Eles vão se ligar, eles vão entrar no mesmo... Imagina que assim, ó, a gente tem uma estante, tá? A gente tem duas estantes com o mesmo número de pontos, o mesmo número de posições, elas estão nas mesmas posições. Se a gente pegar uma estante com a outra e juntar elas, são aquelas estantes que tem vários quadradinhos assim, vários nichos, e juntar uma com a outra, a gente vai ter o ponto de uma estante junto com a outra na mesma posição. Tá? O segundo na segunda estante na mesma posição, tá? Vocês vão ver isso, só que a gente vai fazer isso aqui com 4 pontos, porque são os pontos que a gente moveu aqui, o do outro lado e os dois que a gente tem aqui no chão, tá? De novo, o que a gente vai fazer? Vou desenhar para vocês, ó. A gente tem linha aqui, a gente tem um ponto aqui no meio, aqui no final, aqui. E aqui a gente tem um ponto que está aqui em cima e o outro ponto que está aqui em cima. A gente vai juntar esse ponto com esse ponto aqui, com aquele ponto lá e com esse ponto aqui. Beleza? Isso que a gente vai fazer. E a gente vai juntar no mesmo branch. E isso é importante. Eu vou tirar o graft daqui. E no merge, tá, a gente consegue fazer isso. Eu quero juntar então. Qual que é a ordem que eu quero juntar? Primeiro de baixo. Esses que estão aqui. Esses que estão aqui em cima. No D2, o terceiro agora que é esse que está aqui do outro lado, oposto, e agora aquele que está de baixo aqui. A gente tem agora todos esses pontos aqui, ó. Só que não vai adiantar nada se a gente não fizer uma coisinha aqui, ó. Opa, desculpa. Porque se a gente der uma olhadinha aqui, ó, ele juntou em vários branches diferentes. A gente tem que vir aqui, ó, botão direito, graft, botão direito, graft, botão direito, graft, botão direito, graft, tá? Agora sim, ó, a gente tem esses pontos exatamente um no outro, só que agora ainda tem um outro esquema, a gente tem que dar um simplify, tá? A gente quer tirar aqueles branches, esses nossos galhos que tem da árvore de dados que são inúteis, que estão ali para nada, que não tem o porquê. Agora, se vocês verem, ó, a gente tem no galho 1, 4 pontos, então é o primeiro pórtico, no 2, 4 pontos, no 3, 4 pontos, tá? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, display, vector, aqui ó, point display, point order. E olha só, ele mostra agora a ordem, ó. É isso que a gente fez, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. E a gente fez isso para cada um, ó. A gente pegou essa estante que está aqui e juntou com essa que está aqui, tá? Se vocês não entenderam agora, não se preocupem, tá? Isso é uma coisa que leva tempo e com estudo, e vocês vendo o vídeo do canal, vocês vão conseguir fazer isso. Porém, lembra que eu falei que no momento que um tá em cima, o outro tem que estar embaixo? Isso aqui não tá funcionando, né? Não tá rolando. Por quê? Porque tem um pequeno detalhe. Aqui, quando a gente passou esses números aqui, ó, do remap number, a gente tem que vir aqui e reverter a ordem da lista. Ó, reverse. Agora, quando a gente tem esse primeiro que está aqui, que está alto, o outro valor que vai ser revertido, então é o último da lista, vai ser o baixo. Tá? Então agora ele vai fazer essa ligação. E se a gente vier aqui agora e usar um polyline, pronto. Olha o que a gente tem aqui, rapaziada. Show de bola, né?
Show de bola. Certeza que eu acho que esse tutorial já tá bem... um pouquinho longo, tá? Mas é porque eu quero explicar bem direitinho, porque como eu falei, envolveu algumas coisas aqui um pouco mais complicadas, tá? Mas funcionou e funcionou muito bem mesmo, olha só. A gente tem isso aqui agora. Vamos fazer o seguinte, ó, a galera no vídeo do High Trestle perguntou, e se eu quiser fazer um perfil que não seja circular, porque a gente usou o pipe, né? E não só esse, vários outros vídeos, e tem a galera que também vai perguntar no Instagram sobre isso. Eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Como é que a gente faz isso? Bem rapidinho, tá? Vamos fazer aqui, não tem muito mistério, não tem muito o que explicar, beleza? A gente tem a polyline. O que eu quero fazer? Eu tenho aqui, por exemplo, essa minha linha que ela vem pra cá. Nossa senhora. A gente tem a linha que tem pra cá e pra cá, né? E aí ela continua pro outro lado. A gente tem que pegar a linha, botar um plano no começo dela e implementar uma geometria nele. Nesse caso, um retângulo, tá? É isso que a gente vai fazer. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue botar um plano numa linha? De novo, ó. Cadê? Perp Frame. Vamos a ele. Perp Frame. Vou botar ele aqui, ó. Perp Frame. Eu vou botar aqui. E onde é que eu quero que esteja esse ponto? Eu quero que esteja no 0, tá? Quero que esteja no começo. Ó, o meu plano ele botou no começo da minha linha. Agora que eu tenho esse plano, eu posso implementar algum tipo de geometria ali, tá? O que eu quero fazer? Eu quero usar o componente Rectangle. Ó, esse aqui. A gente consegue fazer um retângulo dado um plano. Em algum plano, na verdade. Tanto faz se ele é reto, se ele é curvo, se está no chão ou não. A gente tem um plano aqui, ó. A gente pegar ele e botar aqui no Rectangle, ó, ele cria um retângulo nesse plano, que é o perpendicular à nossa curva, o que é bem interessante. Então, ó, ele está aqui. Só que ele está muito grande, tá? Muito grande, muito grande. A gente pode usar aqui, ó, 0 até... 0 não, desculpa. 0 até 5.00. Não precisa ser maior do que isso, tá? A gente pode botar aqui, ó, em x, y. Vou aumentar aqui. E aumentar aqui, tá? Agora a gente tem aqui, ó, nosso retângulo nessa nossa linha. E eu tenho certeza que vocês vão perguntar, como é que eu implanto esse meu retângulo no meio dessa minha curva? Bom, aí eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês pensem, mas já vou dizer uma coisinha para vocês. Ó. Olha o que ele pede aqui, ó. Tá? Olhem isso. Qual que é aquele desenho ali? Tá? Qual que é aquele desenho ali? É isso. Essa é a dica que eu vou dar para vocês, tá? Então, olha só, tenho aqui, eu vou fazer um perfil um pouquinho retangular, tá? E agora é o seguinte, vamos usar o componente que consegue fazer essa linha, esse perfil percorrer essa linha. Swap. Swap, ele pede um rail, como se fosse um trilho, uma coisa que ele vai seguir. Nesse caso, é a nossa linha. E qual que é o section? Section é o nosso retângulo. E vou botar aqui. Ó, criou. Tá? Criou o nosso perfil. Só que, seguinte, o swap ele é bem pesadinho, tá? Já vou adiantar isso pra vocês, ele é bem pesado. Tranquilo? E é isso, galera. Assim que a gente consegue fazer esse projeto do Calatrava aqui, se fosse no Grasshopper. E de novo, ó, tudo a gente consegue customizar. Ah, quanto que eu quero que seja a minha largura. Ó, a gente consegue escolher aqui. Tá? Ó, já deu um probleminha lá, ó, com o swap. Já vou avisando pra você, já não é um componente que tem que usar com sabedoria. Então, vou voltar aqui com o meu 27, tá bom? Dá pra gente, vocês podem mudar isso aqui. Podem mudar como é que é o tamanho aqui das divisões, né? A distância entre eles, ó. Vou botar mais, então eu vou diminuir. Ó, tá aqui, né? Ó, de novo o probleminha lá. E é do swap. Aquela maneira que eu fiz no High Trestle é melhor do que usar o swap aqui. O swap aqui não tem muito por que a gente usar, tá? Mas se vocês pediram, estamos aí, né? Estão explicando para vocês. Então, ó, já fizemos aqui. Massa. A gente consegue mudar aqui também no gráfico, ó. A gente consegue mudar esse gráfico, né? Escolher o quanto que a gente quer, como é que é o formato dele. Tá? Ó, tá aqui o formato. E aí vocês vão ter que achar exatamente o gráfico que consegue fazer ele o contrário, né? Um contrário do outro. Como eu tinha falado para vocês aquele esquema, porque não é sempre que funciona isso. Tá? Ó, de novo aqui, ó, probleminha. E sim, problema do swap. Isso aqui não tem o que fazer. Eu fiquei um tempão, mas esse é o problema do swap. Tá? Então, o problema do swap, tá? O swap, ele, como eu falei, tem que usar com sabedoria. Fechou aqui. A gente consegue escolher também a altura que a gente quer, ó. Quanto que a gente quer aqui, quanto que a gente quer ali também, ó. Aqui com 6 também
qual que é o ponto mais baixo, qual que é o ponto mais alto, tá? E o tamanho aqui do nosso perfil, a gente consegue escolher aqui também. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Que a gente fez esse projeto aqui do Calatrava. Como eu falei, lindíssimo, gosto muito dele, um bom projeto, apesar de não gostar muito dele. Esse projeto do dessa estação aqui, Mediopadana, tá? E, de novo, acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, geralmente a gente faz uns vídeos mais curtos, tá? Mas como eu falei, entramos já aqui no momento que a gente já tá lidando com coisas um pouco mais... que tem que pensar já mais um pouquinho, e eu quis explicar da melhor maneira possível pra vocês, tá? E leva essas coisas pra adiante, tá? Isso aqui, como eu falo, não morre aqui. Como eu falei, o Leandro ele tinha dado uma sugestão de uma fachada, tenta aplicar isso aqui agora para a sugestão que ele tinha mostrado aqui, que vai estar em algum lugar aqui do vídeo, lá no começo, tá? Tenta aplicar, porque a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado. De novo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente está botando aqui. Deixa um like se tu gostou do tutorial, né? E também, muito importante, que eu falei, até isso que a gente fala no começo, mas vou falar agora, qualquer dúvida, qualquer coisa, falem, podem comentar. Quer elogiar, quer falar qualquer coisa, sugestão de projetos também, pode mandar pra gente que a gente faz na medida do possível. Pode falar o que vocês quiserem na caixinha dos comentários, beleza? E também é importante nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica. E como eu falei, além dos vídeos, a gente põe coisa extra lá no Instagram da oficina. Beleza? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.